Use fones de ouvido para uma experiência mais imersiva. Você é o doutor, um psiquiatra, e o seu paciente agora vai entrar para falar com você. Antes de tudo, tenho que dizer que é uma honra ter conseguido um horário com você. Já passei pelas mãos de vários profissionais, mas não entendo muito bem. Talvez eles não se preocupem com o meu caso ou não tenham muito tempo para me ouvir. Enfim, para você me conhecer melhor, vou começar contando sobre o pior dia da minha vida. Era dia 5 de julho de 2015 e algo me fez acreditar que essa data pode ser considerado um estopim para você estar me ouvindo nesse exato instante. Não sei, até hoje não consegui imaginar o motivo, mas minha namorada de 2 anos de relacionamento decidiu terminar comigo durante a festa de aniversário do meu melhor amigo. Foi muito repentino e soou como algo ensaiado na frente do espelho. Naquele dia, eu desmoronei. Normalmente teria me sentido envergonhado em mostrar emoção em público, especialmente perto dos meus amigos, mas eu não consegui manter a fachada de uma pessoa totalmente estabilizada diante dessa situação. As lágrimas correram pelo meu rosto enquanto ela cuspia aquelas palavras ácidas na minha cara, bem no canto do salão de festas. Não me lembro detalhadamente o que rolou depois disso. O barulho da música dos anos 70 combinado com as bebidas abafou muito o que ela falou. Mas entendi a essência e é isso que importava. Aparentemente, segundo ela, não éramos mais compatíveis ou algo assim. Era uma besteira total toda aquela teoria da conspiração que ela havia imaginado e nós dois sabíamos disso. Mas fiz questão de não complicar ainda mais as coisas. Afinal, ela era o amor da minha vida. Eu até larguei o meu emprego pelo nosso namoro, para passar mais tempo juntos quando ela disse que nosso relacionamento estava no limite, pois eu não estava me expressando o suficiente. O fato é que fiz isso por ela, por nós, e aparentemente não adiantou muita coisa. Juro pela minha vida que fiz tudo e faria qualquer coisa por aquela mulher. Depois dela ter herdado todos os bens do pai ausente, começamos a ter dinheiro suficiente para viver livres de problemas. Então parecia uma decisão razoável na época que eu desistisse do meu emprego para salvar nosso relacionamento. Em retrospecto, foi uma decisão tola. Mas eu tinha apenas 20 anos e nunca esperei que ela puxasse o tapete debaixo de mim daquele jeito. Nós compartilhamos amigos com o decorrer dos anos. Eu sabia que depois da separação, a maioria, se não todos, ficaria do lado dela e eu literalmente não teria mais nada. Vi vários deles me olharem de canto de olho depois que ela falou comigo, como se eu já fosse uma memória ruim e distante para eles. Me senti perdido e sem esperança. Eu sei que parece bobagem olhar muito para o passado, mas quando toda a sua vida vira de cabeça para baixo, é como se você estivesse se afogando sem um salva-vidas. Depois de alguns drinks e uma choradeira daquelas no banheiro da festa, voltei para o nosso apartamento para pegar minhas coisas. Entrar lá, empacotar todos os meus pertences na casa dela foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Me senti entorpecido de tristeza, raiva e todos os sentimentos ruins que você possa imaginar. É difícil expressar essas coisas e acredito que você já esteja ambientado com a dificuldade dos seus pacientes em escrever detalhes, não é? Eu me senti tão entorpecido que nem tinha certeza se aquelas emoções eram reais ou imaginárias, mas pareciam reais de qualquer maneira. Me lembro de arrancar minhas roupas de nossa cômoda como um robô fazendo seu trabalho monótono e sem sentido, até o momento em que notei uma caixa verde no canto do armário. Você tem que entender, eu não sabia o que era aquilo até abrir, e aquele minúsculo pico de curiosidade que tive me tirou toda a dor por um momento. Era pesada, era realmente pesada a caixa. Imaginei que fosse algo que esqueci ao longo dos anos e definitivamente não era nada novo. Observei a poeira tomar conta do quarto como uma nuvem de cinzas enquanto eu soprava lentamente o topo da caixa. Depois, abri a tampa. Acredite em mim, estou lhe dizendo toda a verdade. Um rifle de caça estava lá.
Ele tinha um brilho cintilante inesquecível e, como uma pancada inesperada, me lembrei do que se tratava. Aquilo foi um presente do meu falecido tio no meu aniversário de 18 anos. Ele sempre quis que eu começasse a caçar, mas eu nunca matei animais por esporte, então apenas guardei o presente como forma de agradecimento. Consegui tirar a arma do estojo com certa dificuldade, tateando o aço por inteiro. A frieza do material me fazia sentir vivo enquanto o passava por entre meus dedos, e sem que percebesse, comecei a estimar seu peso, sua capacidade em machucar alguém e coisas do tipo. Isso me fez sentir cada vez mais poderoso. Foi quando tomei a decisão que todos dizem para você não tomar, a que juram nunca ser a resposta certa, mas eu desconsiderei as outras opiniões. Não porque realmente quisesse, mas porque não sentia que havia outra saída. Eu estava entorpecido até o âmago do meu ser, tanto com álcool quanto com tristeza, e só queria que tudo acabasse de vez. Lentamente, carreguei a arma, uma bala após a outra, sentindo o peso frio de cada munição em minhas mãos. Foi muito difícil, mas eu tive coragem, só não sei o porquê. Então, apontei para o meu olho direito. Tenho certeza que você já ouviu 1000 vezes isso, doutor. Mas sabe quando dizem que sua vida passa diante dos seus olhos antes de você morrer? Bem, não posso dizer exatamente que isso é verdade, mas algo aconteceu no meu cérebro que me fez pensar 1 segundo a mais do que deveria. 1 segundo a mais do que meu dedo no gatilho deveria ter permitido. Pensei em minha mãe, na promessa que fiz a ela de que iria ligar todos os dias da semana para que não sentisse saudade. Me lembrei da cerveja que tomei com meu pai quando nos sentamos no velho cais de pesca, observando o pôr do sol do dia anterior à minha partida, e prometi que iria assistir vários outros pôres do sol junto com ele. Me lembrei dos meus amigos do ensino médio e pensei nas aventuras que já tivemos juntos pelas ruas da cidade ou pelas festas que entrávamos de penetra. Coisas que não voltam mais. Aqueles sim eram os bons tempos, doutor. Todos aqueles bons pensamentos e memórias, além de mais de 1 milhão que ocupavam minha mente perturbada, me deram indecisão por uma fração de segundos. Algumas das coisas que me lembrei fizeram com que a situação em que me encontrava parecesse um pouco menos catastrófica e um pouco mais suportável. Mas meu dedo já estava no gatilho e minha mente já estava preparada. Era como se minha cabeça tivesse dado ordens para apertar o gatilho, apesar de esforços sobrenaturais suplicarem para que eu parasse. Me assisti impotente enquanto meu dedo descia mais e mais, até que foi muito mais alta do que eu imaginava. Ainda ouço esse som em meus ouvidos às vezes, mas antes que qualquer outra coisa acontecesse, senti quase um empurrão. Foi repentino, quase simultaneamente com o tiro, tão rápido que mal percebi, mas aconteceu. O poder de uma arma era algo que eu nunca havia sentido antes. Meus ouvidos zumbiram tão alto que parecia que minha cabeça ia explodir. Meus olhos ardiam com lágrimas por causa da fumaça e minha perna estava pegando fogo com o recuo inesperado. Mas eu estava vivo de alguma forma. Com alguma hesitação, tateei ao redor. Primeiro, senti meu rosto, intacto. Então senti meu corpo, enquanto tentava limpar meus olhos da fumaça, e tive certeza de que tudo estava bem. Nenhuma gota de sangue. A fumaça se dissipou depois de alguns segundos, e pude olhar ao redor. A arma havia caído no chão, sem nenhuma indicação de para onde foi a bala, mas quando finalmente olhei para o teto, para a trajetória de onde a arma estava apontando, vi onde a munição foi parar. Acima de mim, um buraco do tamanho de uma moeda atravessava o teto do apartamento. Um teto que levava ao chão do quarto diretamente acima de mim. Gritos começaram. Gritos horríveis e apavorantes. Me lembro do medo me torturando. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui discar o número da emergência. Mas liguei. O que aconteceu a seguir foi um borrão. Sirenes, gritos e a inesperada visita da minha ex-namorada,
agora pálida de tão apavorada com minha presença. Tenho certeza que você entende, doutor. Provavelmente escuta 1 milhão de casos como esse todo dia. Foi só depois do terceiro interrogatório que fui capaz de juntar as peças da história por conta própria. Eles disseram que me encolhi com tanta força enquanto apertava o gatilho que a bala não acertou minha cabeça. Então acho que voou direto pelo teto e caiu nas costas da vizinha de 40 anos no andar de cima. Yvonne era o nome dela. Disseram que ela morreu minutos após o impacto, o que de certa forma me reconfortou. Eu me tornei um assassino, doutor. Um maldito assassino. Não conseguia entender o que estava acontecendo, mas no fundo da minha cabeça, durante os intermináveis questionamentos e conversas com o meu advogado, eu estava estranhamente revivido, estranhamente aliviado. Se duvidar, fiquei quase feliz por ter sido ela em vez de mim, entende? E eu sei que isso é uma merda, não precisa me dizer. Além disso, senti como se algo tivesse me salvado. Algo tinha me empurrado para fora do caminho da morte e com certeza não era eu. É meio engraçado como você pode deixar de querer morrer mais do que tudo para ficar feliz por estar vivo depois de uma tentativa mal sucedida. A vida é uma grande, longa e cruel piada, você não acha? De qualquer forma, inicialmente fui acusado de assassinato em 3º grau, mas as acusações acabaram sendo retiradas depois que a família da Yvonne convenceu o Estado a não prosseguir com o caso. Eles eram católicos devotos e acreditavam na minha redenção e reconciliação com Deus ou o que quer que fosse. Em algum momento, me lembraram que meu anjo da guarda estava cuidando de mim naquele dia e isso explicava muita coisa. Nunca fui um cara religioso, então isso que eles me falaram passou despercebido. Mas tenho pensado nessas palavras recentemente. Eles também disseram algo sobre o diabo finalmente chegar até Yvonne, o que me incomodou um pouco, admito. Fiquei grato por eles terem me perdoado e rezado por mim, mas ainda assim, nunca senti o remorso que deveria sentir por eles ou pela Yvonne. Era como se eu realmente não me importasse muito, e isso me assusta. Ficou claro para o juiz que eu não tinha motivo ou dolo quando atirei. Resumidamente, tudo caminhou ao meu favor legalmente, e isso se repetiu nas últimas vezes que tentei novamente dar um fim na minha vida. A primeira foi Yvonne, que posteriormente descobriram ser uma torturadora de adolescentes. O segundo foi um senhor de meia idade que dirigia um caminhão. Assim que decidi entrar na frente do veículo em movimento, algo estranho aconteceu e ele capotou, matando o homem que depois descobriram ser um abusador. E o terceiro foi um jovem que eu particularmente jurava ser uma pessoa correta, visto que ia toda semana para a igreja segundo seus familiares. Mas as aparências enganam e a polícia encontrou provas em seu celular de que ele agredia todas as namoradas e levava consigo lembranças macabras do que fazia com elas. Enfim, foram muitas coincidências e de qualquer maneira, apesar de não ser proposital, fui enviado para um psicólogo. Ou melhor, você, né, doutor? Meus direitos de possuir uma arma foram revogados pelos próximos 15 anos, ou até que eu possa fazer um teste psiquiátrico atestando minha sanidade mental. Era de se esperar, não é mesmo? Mas eu realmente não me importo. A parte principal de tudo isso é que com o tempo gostei da ideia de talvez ter um anjo da guarda que me poupa de todas essas minhas tentativas falhas. Afinal, querendo ou não, todos que morreram tinham pecados um tanto quanto complicados, e eu simplesmente não pude deixar de sorrir com suas mortes trágicas. Hoje estou feliz por estar vivo, e é por isso que trouxe esse brinquedo cortante para usar na sua frente, doutor, e descobrir se você é realmente essa pessoa amigável e certinha como toda a sua família e conhecidos dizem ser. Até a próxima. Obrigado.